artistas da costura, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos fazer corte e costura dessa blusinha. Eu usei o tecido que sobrou do meu casaco Ted para fazer. Ela ficou super confortável, super quentinha e bem estilosa. Bora começar a aula de hoje? Eu vou usar dois tecidos diferentes, mas é opcional, você pode fazer a blusa inteira da mesma cor. É que no meu caso eu tenho esses dois retalhos e vai dar certinho pro tamanho da blusa. Eu vou começar pela parte da frente. Então, primeiro eu vou pegar o meu tecido, vou dobrar ele ao meio. No meu caso, o tecido tem elastano, então vou dobrar ele ao meio no sentido do elastano. Vou alinhar certinho os quadrados para não ficarem tortos. Vou sobrepor o molde da parte da frente em cima do tecido que dobramos. E eu vou colocar a parte reta na dobra do tecido. Vou copiar o molde no tecido, tô usando uma caneta piloto mesmo nesse tecido, porque ele é difícil de pegar o giz. E após copiar, eu já vou cortar. Vou deixar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado o link dessa máquina de cortar tecido que eu uso. Agora que nós já cortamos a parte da frente, eu vou dobrar novamente o tecido ao meio e posicionar o molde das costas da mesma forma. Parte reta do molde na parte da dobra do tecido, vou copiar o molde e vou cortar. Agora eu vou trocar a cor do tecido, vou dobrar o tecido em 4 partes para fazer a parte da manga. Então, eu já vou cortar as duas mangas, vou dobrar o tecido em 4 partes, encaixar a manga. E, novamente, sempre a parte reta do molde virada para a parte dobrada do tecido. O meu capuz eu vou fazer forrado com a pelúcia mesmo, mas você pode fazer sem forro ou forrar com um tecido mais simples. Eu vou cortar então o capuz 2 vezes nesse tecido e depois eu vou cortar 2 vezes de novo. No total você precisa de 4 partes do capuz, é que o meu tecido não dava para fazer 4 partes da mesma cor, então eu peguei um tecido que é uma tonalidade parecida, mas não é exatamente a mesma cor. Então, ficou 2 partes naquele tecido e agora eu vou cortar mais 2 partes nesse tecido aqui, que sobrou só um pedacinho, que deu certinho pro tamanho do meu capuz. Agora, vamos começar a montagem. Eu peguei a parte da frente da blusa, vou sobrepor direito do tecido com direito do tecido a parte das costas da blusa e encaixar os dois ombros lá em cima. Vou alfinetar os dois ombros um no outro, lembrando direito do tecido com direito do tecido. Então, você vai alfinetar os dois ombros. É a primeira parte que a gente vai costurar. Agora que já alfinetamos, nós vamos costurar. Então, você vai costurar aqui desse lado e também aqui deste lado. Costurei, fiz uma costura reta e também passei na overlock. Você pode dar outro acabamento, um zigue-zague, o que for da sua preferência. Fiz dos dois lados. Agora, nós vamos abrir aqui o corpo da nossa blusa com o lado direito virado para cima. Essa aqui é a parte do ombro onde nós acabamos de costurar. Vamos pegar a nossa manga. Eu vou fazer um pique aqui para saber que esse é o meio da manga. E essa parte arredondada da manga aqui de cima, nós vamos sobrepor direito com direito por cima da parte da blusa que a gente acabou de costurar. Então, ali é o ombro da blusa. Nós vamos unir esse pique que nós acabamos de fazer no ombro da blusa. Você vai colocar o pique exatamente na costura, por cima da linha da costura do ombro. E agora, nós vamos ir unindo o tecido da manga no tecido da blusa. É só você ir unindo até o final da manga. E essa parte arredondada dá certinha a cava da blusa, porque foi feita a modelagem certinha do tamanho correto. Então, essa parte arredondada, ela vai ficar do tamanho perfeito para encaixar aqui na cava da blusa. Depois que nós terminarmos de alfinetar para um lado, você vai voltar aqui
nesse primeiro alfinete que nós colocamos no meio e fazer o mesmo processo, só que agora para o outro lado. Agora é só passar uma costura para unir a parte da manga na parte da blusa. E o mesmo processo você vai fazer do outro lado com a outra manga. Prontinho, já costurei onde eu havia indicado, passei uma linha reta e uma overlock. Vamos começar a fechar a lateral e a manga da blusa. Então, aqui é o ombro. Nós vamos unir a cava na axila bem certinho, costura com costura. E agora nós vamos vir unindo os braços. Então, a manga vai estar o tamanho certinho e você já vai colocando um alfinete ali da cava até a parte da barra da manga para ela ficar bem certinha e não ter risco nenhum de ficar torta. Então, você vai alfinetando até chegar na barra. E depois que chegar na barra, nós vamos voltar aqui para a cava e também alfinetar a lateral da blusa até a barra da blusa. Então, agora a gente alfineta aqui a lateral da blusa até chegar no final. E vamos passar uma costura aqui do começo da manga até a cava. E vamos descer da cava até o final da blusa. Prontinho, já fechei aqui as duas laterais da blusa onde eu indiquei. Aproveitei também para colocar a etiqueta em uma das laterais. Caso você tenha etiqueta, você também já pode colocar. E agora nós vamos fazer o capuz para colocar na gola. Então, essa é a parte do capuz que vai na gola, essa é a parte da frente do capuz, e essa parte arredondada é onde nós vamos passar uma costura para fechar o capuz. E nós vamos fazer o mesmo nos dois capuz, né? No caso, no capuz e no forro. Essa costura que nós acabamos de fazer, ela vai ficar embutida. Então, eu não vou dar acabamento, eu simplesmente cortei o excesso de tecido para a hora que desvirar não ficar grosseiro, mas eu não fiz o acabamento com overlock. Agora, nós vamos abrir as duas partes do capuz e aqui no topo da cabeça, nós vamos encaixar um sobre o outro, direito com direito. Então, esse é o topo da cabeça, que é essa parte aqui. Você vai sobrepor um sobre o outro, direito com direito, e encaixar bem certinho, costura com costura dos dois topos da cabeça. Agora que eu já alinhei a costura bem certinha, eu vou colocar o alfinete e eu vou colocar o alfinete descendo até a ponta. Então, agora eu vou ir colocando alfinetes até chegar na ponta por esse lado. E depois eu vou fazer o mesmo, voltar para o topo da cabeça e alfinetar até a ponta do outro lado também. Agora é só passar uma costura reta para unir essa parte que acabamos de alfinetar. Agora que eu já costurei, eu vou tirar esse excesso de tecido, porque essa parte também é embutida. Então, eu vou vir com a tesoura, cortando bem rente a linha, para a hora que desvirar o acabamento ficar mais bonito e não ficar muito grosseiro a parte de fora. Agora, já desvirei o meu capuz e ficou assim o acabamento por fora, todas essas costuras estão embutidas. E chegou a hora de unir o nosso capuz na gola da nossa blusa. Então, o capuz está dessa forma. Essa é a parte da frente, essa é a parte das costas do capuz. Vou pegar a minha blusa e virar do lado direito. E eu vou precisar achar o meio das costas. Então, primeiro eu vou colocar ombro com ombro da blusa. Vou dobrar assim ao meio, como se você fosse dobrar a blusa mesmo. E vou marcar onde é o meio das costas. Então, agora eu vou unir o meio das costas com o meio das costas do capuz. Aquela costura do meio das costas, a gente vai unir nessa marcação que acabamos de fazer. Direito do tecido com direito do tecido, tá bom? Vou unir aqui colocando um alfinete, tanto a gola da blusa quanto as duas camadas do capuz. Então, vamos fazer o mesmo processo por toda a gola, nós vamos ir unindo a gola agora para um lado da frente. Primeiro, começamos pelo meio das costas e agora a gente vai para a frente da blusa. E quando chegar aqui na frente da blusa, nós vamos colocar o último alfinete e vamos voltar para as costas, para o meio das costas onde começamos, e vamos começar a pregar o capuz para o outro lado até chegar na frente,
e chegar ali onde nós acabamos de deixar o último alfinete de uma das frentes, nós vamos unir as duas frentes do capuz. Então, agora a gente vai começar descendo para o outro lado da gola até chegar na frente. E quando a gente chegar aqui na frente, nós vamos sobrepor um pedacinho do capuz sobre o outro pedaço do capuz que nós já havíamos alfinetado, porque o acabamento vai ficar melhor se tiver aqui nesse decote sobreposto um pedacinho do capuz sobre o outro. Desvirando já dá para ver como vai ficar o capuz e nós vamos começar costurando aqui pela frente da blusa mesmo, onde está sobreposto uma parte do capuz no outro, e vamos dar a volta pregando toda a circunferência. Passei uma costura reta e uma overlock no capuz, e essa parte é a parte de dentro. Então, agora, a hora que eu desvirar o capuz, ele já vai estar embutindo essa parte também, vai ficar para dentro essa costura que a gente acabou de fazer. O resultado do nosso capuz já tá forrado, precisamos agora só fazer as mangas e a barra da blusa. Vou pegar o elástico que eu vou usar no pulso, vou passar em volta do meu pulso e vou cortar exatamente no tamanho do meu pulso. Eu não quero que fique apertado aqui, porque fica incomodando, então eu não vou diminuir o tamanho do elástico do pulso. Vou cortar 2 vezes, porque são 2 lados, né? 2 mangas, 2 pulsos. Vamos unir o elástico para ele formar um círculo. Vamos fazer o mesmo com o elástico da cintura. O elástico da cintura, eu usei a medida da minha cintura, menos 10 centímetros, mas eu também não gosto que fique muito apertado. Se você quiser, você pode tirar um pouquinho mais. Já uni os elásticos na máquina, passei uma costura reta só para eles ficarem presinhos. Ficou certinho a medida aqui do meu pulso. Mesma coisa o elástico da cintura, passei uma costura reta para unir e ele ficar já como um círculo. E agora nós vamos achar o meio do elástico do pulso. E vamos fazer o mesmo com o outro elástico do pulso e também com o elástico da cintura. Nós vamos achar o meio e fazer uma marcação à caneta. Agora eu vou pegar a manga da blusa e o elástico, eu vou unir costura com costura do elástico com a manga da blusa. Dessa forma, você vai dobrar 1 centímetro da blusa por cima do elástico. Lembrando que isso nós estamos fazendo pelo lado interno, tá bom? É o lado avesso da blusa. E aquela outra marcação nós vamos colocar na metade da manga da blusa. E aí, você também vai colocar por cima 1 centímetro virado por cima do elástico, alfinetar, e nós vamos passar uma costura unindo essa parte que acabamos de fazer. E também vamos fazer o mesmo processo na outra manga e na barra da blusa. Só que a barra da blusa, o elástico é mais grosso, nós vamos colocar ele ali na barra, virar 1 centímetro para dentro, unindo costura com costura, alfinetar, e depois nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado com a outra marcação. Então, aqui simplesmente você vai virar a blusa por cima do elástico e passar uma costura, sempre puxando o elástico na hora de costurar. Então, você vai dar o retrocesso, puxar o elástico e ir sobrepondo a blusa por cima do elástico, dando a volta em toda a manga da blusa. E agora nós vamos embutir o elástico. Então, aqui tá dando para ver o elástico, você vai virar mais uma vez para dentro, colocar o alfinete e costurar por cima, que dessa forma o elástico vai ficar embutido dentro da manga. E o mesmo processo vamos fazer na parte da barra da blusa. Então, você vai puxando o elástico, dobrando por cima a parte da blusa e passando a costura em cima para unir a blusa no elástico. E depois que nós terminarmos, nós vamos dobrar novamente para embutir o elástico e passar a costura novamente para deixar embutido o nosso elástico dentro da blusa e o acabamento ficar mais bonito. E assim que você terminar de fazer a barra, sua blusa já vai estar pronta. O que você achou do resultado dessa blusa? Vem ver comigo. Eu amei o resultado, gente.
O vídeo vai ficando por aqui. Eu te espero no meu próximo vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida e o seu comentário. Até mais!